Bem, meus irmãos, nós estamos aqui reunidos para tratar de um assunto que eu acho muito relevante. Na tradição ocidental, os gregos davam grande importância à questão do teatro e nós conseguimos uma correlação entre o teatro e a espiritualidade. Shakespeare também compara a vida com o teatro, e na tradição oriental isso é bem visível, particularmente no Shiva Sutra, que eu devo recomendar, Realidade e Realização Supremas. O Sutra 3.9 fala em Nartaka Atma, ou seja, na tradução mais livre, Atma, é claro, é o nosso ser imortal, o espírito. O indivíduo que realizou sua natureza espiritual como Atma é um ator e está consciente de ser um ator no palco do mundo e assim não é afetado ou iludido pelo papel que lhe compete representar. Então, esse é um ponto de vista, creio eu, importante. E vou contar a história da prosa poética que leva ao tema da nossa palestra, se chama Contempla a Imensidão do Palco. Eu havia tido uma certa discussão com a minha mãe, vamos lembrar que isso foi em 1982, no mês de agosto foi publicado, mas a minha lembrança é que a questão ocorreu em janeiro, na época de ir para a praia, algo assim, porque eu estava assumindo a presidência da Loja Dharma, da Sociedade Teosófica no Brasil, quando eu tinha provavelmente 22 anos de idade. E isso me parecia muito importante. Nós, em geral, nos envolvemos com aquilo que fazemos. E no idealismo dos meus 22 anos, eu achava que a Sociedade Teosófica ia mudar o mundo. Acredito até hoje que contribui nessa direção. Só que talvez não com a rapidez que aos 22 anos a gente imagina. Nós estamos semeando para séculos futuros, porque mesmo os membros da Sociedade Teosófica, onde eu me incluo, estão ainda aprendendo sobre esses assuntos do karma, da reencarnação. Estamos talvez um pouco distantes da plena compreensão, porque senão, suponho, já estaríamos liberados do ciclo da reencarnação. Mas a linguagem poética me surgiu porque meu pai me fez uma pergunta muito objetiva. Eu discuti com a minha mãe porque ela estava me atrasando para voltar da praia, comprando algumas coisas de bijuteria, etc. e tal, e esqueceu o relógio na vida, o tempo. E eu preocupado que eu ia fazer a primeira reunião de diretoria. Aliás, foi outra aprendizagem nessa reunião. Eu propus para o então escolhido bibliotecário que colocasse os livros em tal e qual ordem. Ele olhou para mim e disse: se não for como já está, eu me demito. Então eu descobri que eu não tinha exatamente poder nenhum. Quando nós gerenciamos trabalho voluntário, a gente tem que dar graças a Deus que alguém assumiu a biblioteca. É mais ou menos assim que funciona a Sociedade Teosófica. Nessa altura, minha mãe se atrasou, eu ia me atrasar para a reunião, já começava dando mau exemplo na primeira reunião, depois acho que 3 ou 4 tentativas depois, acho que as reuniões vão ficando cada vez mais esparsas. O presidente Sérgio sabe como é isso. Então, o resultado final foi uma aprendizagem de que aquilo que para nós é importante pode não ser para os outros. A expressão própria
da causa da escravidão, diz aqui Shemaradya, ao interpretar, ou no caso no comentário do Dr. Taimini, né? Quando ele fala da causa da escravidão da alma, ele diz a alma, ou a natureza essencial da escravidão no mundo ilusório da manifestação, é o apaixonar-se pelo próprio poder individual, quer dizer, a alma individualizada. É o apaixonar-se pelo próprio poder individual limitado devido à falta de percebimento daquela realidade que é a única fonte existente de todo o poder. Então, a divindade nos concede um poder limitado, porque senão nós já teríamos destruído o mundo. Nós temos armamento para destruir o mundo 200 vezes, que já seria por si só um desperdício, do ponto de vista econômico. Do ponto de vista ético, é uma tragédia completa. O professor Krishna dizia que a inteligência, no sentido biológico, científico da palavra, é a capacidade de uma espécie sobreviver aos desafios ao seu redor no meio ambiente. Então, todos os animais, a começar pelas formigas e pelas abelhas, se protegem entre si, constroem uma organização para sobreviver num formigueiro, numa colmeia. Qual é o maior desafio do ser humano? São os tigres, são as serpentes, até a própria proliferação de vírus e tudo mais, até hoje não se sabe bem como surgiu, e a sua expansão com certeza se deve à negligência humana. Então, o maior desafio do ser humano não são os vulcões, nem os tigres, nem os leões, é o próprio ser humano. Então, nesse sentido, a inteligência da espécie humana, segundo a classificação da biologia, tira nota 0, porque o desafio do ser humano é ele mesmo. Nós, teoricamente, dominamos o planeta. Suponho que as outras espécies já tenham notado. Só que o ser humano não sabe harmonizar-se consigo mesmo, não sabe respeitar os outros e o seu lugar dentro do teatro da vida. Então, essa ideia de que o ser humano fica tão apaixonado por si mesmo que não vê mais o todo, é a essência dessa palestra e desta prosa poética. Então, meu pai me fez uma pergunta, quando nós estávamos dentro do carro, eu ia dirigindo, meu pai estava no banco de trás, fez uma pergunta: mas Ricardo, se tu és teósofo e agora presidente da loja teosófica, como que tu estás discutindo com a tua mãe? Aquela pergunta ficou naquele momento me incomodando, e eu fui dormir com essa pergunta. É claro que eu tinha milhares de motivos na ponta da língua para justificar que a minha mãe me atrasou, que havia uma reunião de diretoria, que bababá, babebé, bibibi. Nós sempre temos milhares de motivos para justificar a nossa conduta. Mas quando eu acordei de manhã, aconteceu uma coisa inusitada. Primeiro, eu acordei muito cedo. É como se o sol não tivesse nascido ainda, ou estivesse justo nascendo. E eu pude ver uma região de uma praça que normalmente não se consegue ver em Porto Alegre, da janela do apartamento, que está sempre tão cheia de gente, e carros e pessoas andando para cima e para baixo. E naquela época não havia tantos obstáculos de outros prédios. Hoje em dia já não se consegue mais ver o que eu vi em 1982. E me veio essa frase: contempla a imensidão do palco. Porque naquele horário a gente ouvia os passarinhos,
a gente ouvia a natureza, e ao meio-dia, pelo mesmo visor, eu com certeza, pelo mesmo ângulo de visão, só ouviu as buzinas e o barulho, e os passarinhos já teriam se escondido, né? Então, destacou-se para mim o cenário. Eu estava vendo um lugar que eu via todos os dias. Era o caminho que eu até na juventude, na adolescência, ia para a escola. Quer dizer, o lugar era mais que conhecido. Não havia ali nada de novo, se me faço claro. Mas me pega de surpresa a percepção de que eu nunca tinha visto naquele horário, aquele ambiente, com aquele predomínio das forças da natureza sobre a natureza humana, sobre a influência do ser humano, porque os seres humanos, na maioria, ainda estavam dormindo. Então, ali a natureza estava desarmada da defesa ou exposta, não sei se me faço claro, à sua pura ambiência. Então eu vou ler para vocês, porque é só uma página, embora talvez eu venha a ler aos poucos. Diz assim, sim, aí me surgiu a ideia de escrever para não esquecer. E eu não sei o que aconteceu, eu escrevi uma folha, ou na verdade 4 páginas, né, de uma folha de almaço. Saiu pronto. Depois alguma coisa de gramática foi consertada, mas o texto saiu pronto, certo? Não te permitas esquecer a grandeza da companhia para a qual trabalhas, pois tu, que és ator, poderias esquecê-la ao envolver-te demasiadamente no desempenho do teu papel. Essa primeira frase não deixa de ser repetida da ideia de Taine, só que eu me lembre, naquela idade eu ainda não tinha lido o livro do Taine, mas pode ser que eu esteja equivocado, tivesse numa criptomemória, né? Como é a alusão que fazem alguns psicólogos e paranormais hoje. Não te permitas esquecer a grandeza da companhia para a qual trabalhas, pois tu, que és ator, poderias esquecê-la ao envolver-te demasiadamente no desempenho do teu papel e perderias assim a viva e entusiasmante participação no êxito da peça. Pode haver maior perda para um ator. Ele só vê a si mesmo e não vê mais a peça do teatro. Ele não está vendo nem sequer o cenário ao redor. Por isso, contempla sempre a imensidão do palco. Ela te fará lembrar constantemente a grandeza dessa companhia e sentirás então entusiasmo por pertenceres a ela. Eu acho que cabe um comentário aqui. Nós vivemos numa civilização que tem uma grande influência materialista. Então, existe a ideia hoje, diferentemente da medieval, que era o contrário, talvez tivesse tido outros excessos. Eu julgo que a Santa Inquisição com certeza foi um excesso, mas lá não se duvidava da existência de Deus. Hoje em dia nós temos inúmeros questionamentos a esse respeito, independente do fato de que a palavra Deus é muito desgastada e sofreu interpretações antropomórficas. É um dos assuntos que se discute, é claro, na sociedade teosófica, se Deus existe e qual a sua natureza. Porque, graças a Deus, essa é uma instituição de liberdade de pensamento, coisa que cada vez fica mais rara. Observa cada noite as miríades de mundos estelares que flutuam nesse incomensurável oceano do espaço celeste. Essa é a prova oferecida por Platão e Aristóteles
para justificar a existência de Deus? É só olhar uma noite estrelada, sem nuvens, e me respondam se isso veio de uma simples explosão e se organizou sozinho. Não é preciso argumentação, é uma prova evidente. Todas as explosões que eu vi, hoje se fala no Big Bang, todas as explosões que eu vi só destruíram. Agora, construir a beleza de uma noite estrelada, eu desafio a vocês, depois me justificarem que veio de uma explosão e se organizou sozinha. Mas prossegue dizendo: cada um desses pontinhos luminosos é um astro de tamanho colossal e ocupa um lugar exato nesse imenso relógio que é o universo. Pode haver outro palco mais grandiosamente organizado? É bom dizer que eu já estudava astrologia desde os meus 17 anos, ou na verdade dos 15 com a minha professora, 17 eu comecei a dar aula. Portanto, em 1975 eu comecei a estudar, em 77 eu comecei a dar aula sobre o assunto, e eu descobri que os destinos das pessoas são realmente como um relógio. O karma maduro, como dizia a doutora Bezan, pode ser revelado por um astrólogo competente. Ela diz isso na sabedoria antiga, e a dificuldade é descobrir o astrólogo competente. Mas seja como for, é uma possibilidade vocês verem que as cobranças kármicas e também os créditos vêm em certas datas cíclicas, porque é baseado no princípio da correspondência. Então, quando nós vemos o universo ao nosso redor e achamos que ele está desorganizado, ou que há um caos, é porque não compreendemos que está havendo um aceleramento kármico, uma cobrança, ou às vezes quando está tudo bem, aí nós não nos preocupamos, aí está havendo um crédito, né? Mas de tempos em tempos, uma quadratura de Saturno vem a cada 7 anos, e há crises que são cíclicas na nossa vida, principalmente quando ele dá a volta completa aos 29, aos 58, aos 87, Não vou aqui entrar nesse aspecto, que não é o nosso foco, mas quando nós olhamos o universo ao nosso redor, o nosso ceticismo costuma girar em torno de 2 pontos. Nós esquecemos de ver a beleza do mundo, porque o mundo que os seres humanos criaram sobre aquela beleza de fundo, parece que estraga a nossa visão. E aí nós questionamos que haja uma ordem, uma lei, uma justiça. Mas a lei do karma está agindo invisivelmente, sem nós percebermos. Então, a pergunta surge: pode haver outro palco mais grandiosamente organizado? Mas é preciso compreender que isso é só o palco. O movimento dos atores é regulado pela lei do karma. Durante tais contemplações, talvez pensasses que só no infinito poderia se perceber a grandeza dessa companhia. Porém, durante o dia, contempla o sol com sua magnânima refulgência em sua grandeza. Ele vitaliza cada árvore, cada planta, cada erva, e até mesmo numa folha, numa pedra, ou apenas em um único átomo, tu encontrarás todo um universo de perfeição, onde se manifesta a grandeza dessa companhia. Pode haver outro cenário mais minuciosamente cuidado. Então, quando nós olhamos um simples formigueiro, as formiguinhas passando ali na frente da trilha, da entrada, da rampa da Sociedade Teosófica, a gente tem que se cuidar para, às vezes, não pisar em cima delas, que elas formam uma manifestação de transporte de folhas, que é uma coisa absolutamente extraordinária. Se a gente pisar sem atenção, a gente poderá fazer um estrago, não é? É organizada aquela passagem das folhas, com peso às vezes muito maior do que elas mesmas, uma coisa assim, para a gente sentar e dar uma olhada, sabe?
Contempla, pois, a imensidão do palco, tanto no infinito quanto no infinitésimo, tanto nos astros no céu, quanto nos átomos, que são miniaturas de sistemas solares. O macro e o microcosmos se correspondem. Os elétrons girando em torno de um único átomo são um sistema solar em miniatura. Contempla, pois, a imensidão do palco, tanto no infinito quanto no infinitésimo. Ela te impedirá de esquecer que és uma parte do todo. Provavelmente essa é a essência de todo poema. Observa atentamente a beleza e perfeição da vestimenta dos atores. Vê que lindas máscaras de carne eles usam, são decoradas com olhos, ouvidos, nariz e boca, sendo compostas de minúsculas células em constante funcionamento, sustentadas em seu conjunto por outras dos ossos, tão cuidadosamente ocultados, e vê quão lindas expressões elas permitem manifestar. Pode haver outra companhia teatral que vista mais suntuosamente os seus atores. Não confundas, porém, as roupas com o ator, pois estas se desgastam com o uso, precisando ser periodicamente trocadas a cada novo papel. E, além disso, cada noite terás de tirá-las ao final da apresentação no camarim da existência. Então, nós temos aqui muitos conceitos: o conceito da reencarnação, como a troca de papéis, o conceito da troca inevitável dos corpos, né? Porque eles se desgastam. Se me permitirem ler uma passagem que é clássica na Bhagavad Gita, da tradição hindu: tal como o homem que, despojando-se de suas vestimentas velhas, toma outras novas, de igual modo o morador do corpo, despojando-se dos corpos gastos, entra em outros que são novos. Então, nós estamos aqui falando do Derrim, tá? O morador do corpo, segundo a Bhagavad Gita. Eu acho de extrema importância lembrar, de tempos em tempos, até porque a doutrina secreta foi escrita pela senhora Blavatsky, pelo menos assim ela justifica no seu prefácio, suponho então parte importante da sua obra como introdução. Ela diz: o objetivo deste trabalho pode ser assim expresso: 2 pontos. Demonstrar que a natureza não é uma aglomeração fortuita de átomos, e assinar ao homem o lugar que por direito lhe complete no plano do universo, e evitar que sejam desvirtuadas as verdades arcaicas que constituem a base de todas as religiões. Em outras palavras, ela prossegue: descobrir até certo ponto a unidade fundamental de que se acha na raiz de todas elas, e finalmente mostrar que a ciência da civilização moderna jamais se aproximou do lado oculto da natureza. Em outras palavras, a doutrina secreta é um ode contra o materialismo. Também as cartas dos Mahatmas, talvez a mais importante se chama a Carta Única do Mahachohan, se posiciona contra, eu suponho, o materialismo e a favor das religiões, embora no seu aspecto esotérico, porque, é claro, houve, como já mencionamos, alguns excessos, não é verdade? Então, até no folheto amarelo, que eu suponho todos vocês tenham, mas se não tiverem, está ali à disposição na saída. Isso é o que eu não posso dizer numa palestra online. Na saída, podem pegar o folheto amarelo. Diz assim:
As doutrinas fundamentais de todas as religiões se comprovarão idênticas em seu significado esotérico, uma vez que sejam desagrilhoadas e libertadas do peso morto das interpretações dogmáticas, ou seja, da falta de liberdade de pensamento que caracterizou, por exemplo, a Santa Inquisição, dos nomes pessoais, das concepções antropomórficas, ou seja, Deus submetido a formas humanas na imaginação das pessoas, suas concepções, dos sacerdotes assalariados, que é claro quando a igreja se envolve com dinheiro. Tá? Então essas são as 4 causas, segundo esse grande mestre, da dificuldade, às vezes, do fracasso do trabalho de algumas religiões. Então, isso é do parágrafo 6º. No parágrafo 2º e 3º, ele nos indica a função teosófica e diz que o que afinal caracteriza o verdadeiro teósofo não é o objetivo individual e determinado de obter o nirvana para si mesmo, que afinal é a culminação da sabedoria absoluta, e um sublime e glorioso egoísmo, buscar isso só para si, mas a dedicação, a busca com alto sacrifício do melhor meio para levar nosso próximo ao caminho correto, beneficiando o maior número possível de nossos semelhantes. O parágrafo seguinte parece que a gente está lendo o jornal de hoje, a carta é de 1881. Diz assim: os setores intelectualizados da humanidade parecem estar se dividindo rapidamente em 2 grupos. Um prepara-se inconscientemente para longos períodos de aniquilação temporária ou estados de não consciência devido ao abandono deliberado de seu intelecto e aprisionamento nas estreitas trilhas do fanatismo religioso e da superstição, processo que inevitavelmente conduz à total deformação do princípio intelectual. Então, o fanatismo religioso tem essa característica. O outro entrega-se desenfreadamente a seus impulsos animais com a intenção deliberada de submeter-se à aniquilação pura e simples e, em caso de fracasso, a milênios de degradação após a dissolução física. Então nós temos 2 extremos. Um é o fanatismo, o fundamentalismo religioso, e outro é o materialismo. E a humanidade, segundo ele, estava se dividindo em 2 grupos. Isso era 1881. Essas classes intelectuais, agindo sobre as massas ignorantes que elas atraem, acho que eu pulei um pedacinho aqui. O outro entrega-se desenfreadamente a seus impulsos animais com a intenção deliberada de submeter-se à aniquilação pura e simples em caso de fracasso, a milênios de degradação após a dissolução física. Por quê? Porque nesse caso nós usamos a mente para ampliar os instintos e não propriamente para mostrar o que há de melhor na natureza humana. E, portanto, me perdoem, não quero ofender os animais, mas nós podemos nos tornar mais animais do que os próprios animais. Os animais seguem instinto e nisso está a sua inocência. Mesmo quando eles matam é para sobreviver, seja para se alimentar, seja para, de alguma forma, se proteger do predador ou algo equivalente. Mas os seres humanos matam por esporte, os seres humanos matam pela ganância, pela guerra, pela violência. Então ele comenta,
essas classes intelectuais agindo sobre as massas ignorantes que elas atraem e que as veem como nobres e dignos exemplos a seguir, rebaixam e degradam moralmente aqueles que deveriam proteger e orientar. Por quê? Porque as pessoas que têm pensamento menos desenvolvido acabam seguindo as outras que, de alguma forma, elas tomam como ideais a serem seguidos, para não dizer, às vezes, ocorre até uma idolatria. E depois a gente vê que as pessoas repetem o que os outros disseram, como narrativas, não pensam pela própria mente. Entre a superstição degradante, o fundamentalismo e os excessos religiosos restritivos, e o ainda mais degradante e brutal materialismo, eu suponho que o Mahachohan está tomando uma posição aqui, se ele diz que a outra é ainda mais degradante, é porque o materialismo tira completamente o horizonte do sentido da vida, e tira o horizonte da possibilidade evolutiva que é seu propósito. A pomba branca da verdade dificilmente encontra um lugar onde possa descansar seus pés desprezados e exaustos. Talvez sejam as palavras mais importantes da literatura teosófica as que estão na carta desse senhor, e acho que merecemos toda a atenção para reflexão sobre esse tema tão propriamente atual. As pessoas às vezes ficam materialistas por causa dos excessos das religiões, mas sem as religiões elas se degradam a uma posição às vezes mais animal do que a dos próprios animais. Então esse é o problema, e claro, a pomba branca da verdade, vocês já entenderam, é a reflexão filosófica sobre as religiões junto com a ciência, que seria a conciliação proposta pelo pensamento teosófico, por exemplo, no seu segundo objetivo, encorajar o estudo de religião comparada à filosofia e ciência. Então eu não descarto nem a revelação da religião, nem os fatos observados pela ciência, mas tento integrá-los com a lógica da filosofia. Isso é, no plano intelectual, o caminho que os mestres veem como uma espécie de salvação para a humanidade. Porque se nem no plano intelectual chegarmos a um acordo, como que nós poderíamos chegar a um acordo noutros planos? E se nós esperarmos que os políticos façam a paz, quando às vezes são eleitos pelo lobby armamentista, aí nós temos uma situação ainda mais difícil. Agora, se vocês deixarem o materialismo, daqui a pouco ele vai defender o aborto, ou isso, ou aquilo, porque perdeu o encanto pela vida, ou nem vê mais nenhum significado nisso. Então, nós nos encontramos num momento difícil, em que a vida não é privilegiada, porque não se vê um processo que dê continuidade ao crescimento da alma, ou a vida após a morte. Então eu vou ler de novo esse único parágrafo, para vocês verem onde ele se situa. Não confundas, porém, as roupas com o ator, pois estas se desgastam com o uso, precisando ser periodicamente trocadas a cada novo papel. Além disso, cada noite terás que tirá-las ao final da apresentação no camarim da existência. Então aí nós temos a ideia que acabamos de ler na Bhagavad Gita, de que o ator troca de papéis ou de corpos, não é? E por isso, contempla sempre a imensidão do palco, pois se esqueceres que estás apenas representando no teatro da vida, e que não é essa a sua verdadeira existência, poderás te envolver tanto no desempenho do teu papel, que te sentirás mais importante que os outros atores. Quererás moldar os outros pelas tuas ideias e impor a tua vontade aos acontecimentos da peça, comprometendo o harmonioso êxito da mesma.
Então, eu acho que esse é um ponto importante. Quando o meu eu começa a se sobrepor ao sentido da peça e a harmonia da sua representação, aí eu começo a gerar mau karma. Acharás então que a peça está errada e quererás corrigi-la, fazendo justiça com as próprias mãos. O grande problema, diz a senhora Blavatsky, em seu livro A Chave para a Teosofia, principalmente no que tange a teosofia para as massas, é que nós temos que ensinar, diz ela, o karma e a reencarnação. Porque, nas palavras dela, a questão principal é erradicar aquela fonte demasiado fértil de todo o crime e imoralidade, a crença de que é possível para as pessoas escaparem das consequências de seus atos, a ideia da impunidade, do malandro que vai driblar a lei. Uma vez ensinadas a ela a maior de todas as leis, karma e reencarnação, além de se sentirem em si mesmas a verdadeira dignidade da natureza humana, elas se afastarão do mal e evitarão o mal, como fariam em caso de um perigo físico. Então, existe uma tendência a nós transigirmos com o erro, e essa transigência é muito maléfica do ponto de vista coletivo, porque as pessoas acham que a lei não é importante. E é isso que vai levando ao desgaste moral e à falta de sentido para a vida. Vou ler de novo. Acharás então que a peça está errada e quererás corrigi-la, fazendo justiça com as próprias mãos, arvorando-te assim autor da peça. Aí nós cometemos o que os gregos chamavam de híbris. Eu vou desafiar os deuses e vou eu consertar o mundo. Mas, se nem sequer consegues desempenhar fielmente com brilhantismo um único papel, como poderia ser um autor que necessita planejar e orientar harmonicamente centenas ou milhares de papéis? Isto é a tarefa dos anjos, os 4 arcanjos ou devarajas, não é? O senhor dos elementos, os senhores do karma, na tradição hindu, conhecidos como Dhritarashtra, Virudaka, Virupaksha e Kubera, enquanto que na tradição judaico-cristã são as 4 bestas da roda de Ezequiel, o touro, o leão, a águia e o ser humano, aquelas acepções que aparecem também na esfinge, e por isso contempla sempre a grandeza do cenário. Isso te tornará humilde. Poderás assim executar a tua parte nessa gloriosa peça sem perturbares a representação alheia, por pior que ela seja. Na expressão popular, muito ajuda quem não atrapalha. Aliás, tamanha é a grandeza dessa obra que um mau ator ou um mero aprendiz não poderá maculá-la verdadeiramente. Então, o nosso poder tem que ser restringido pela lei do karma, porque senão, com o armamento que temos, já teríamos destruído o universo, pelo menos o planeta. Primeira coisa que fizeram quando descobriram energia nuclear foi a bomba, né? Depois é que descobriram que talvez pudesse ter algum uso médico, e até hoje não chegaram a um pleno uso da função, vamos chamar, produtora de energia benéfica, porque ainda não chegaram à fusão nuclear.
Talvez também não tenhamos chegado à fusão nuclear a pleno. Na verdade, uma vez foi feita na Alemanha e outra vez foi feita na China, mas ainda não numa escala economicamente viável, coisa que virá, segundo Leadbeater profetiza, em breve. Mas enquanto nós estivermos nesse nível de combate com a natureza, nós não merecemos uma energia mais poderosa que poderia nos destruir se antes nós não tivermos uma visão ética do mundo e do cenário onde nós estamos inseridos. Quer dizer, as questões têm solução. Nós não precisamos nos preocupar que o mundo vai acabar. Nós precisamos nos preocupar que os seres humanos aprendam a respeitar o mundo. A natureza tem inúmeros recursos de energia que a ciência ainda não descobriu ou dominou plenamente. A fusão nuclear é a forma como o Sol rege o universo. Mas para nós chegarmos a esse nível, pelo menos ao sistema solar, nós temos que primeiro ter ética, porque senão, com o domínio dessa energia, nós vamos nos destruir. Não sei se me faço claro. A fissão nuclear está aí, já estamos fazendo mau uso. Em pleno século XXI, há uma guerra lá, no primeiro mundo, não dá para dizer que é gente ignorante ou que não conhece a história. E parece que não aprenderam nada com a Segunda Guerra e com a Primeira. Nós estamos nessa sensação de impotência na virada da entrada de Plutão em Aquário em 23 de março de 2023, porque nos próximos anos o mundo vai chacoalhar para mudar, não é? Mas tem que mudar eticamente, não adianta só mudar a superfície política das coisas, porque a corrupção também está por toda parte. Então, a menos que haja ética, a solução nunca será suficiente. A possibilidade de ocorrência desses erros já era prevista, de modo que os diretores da peça, os senhores do karma, darão a esses aprendizes papéis onde esses erros possam se adaptar ao enredo geral. Contudo, elas não poderão sentir a contagiante felicidade dos que participam ativa e conscientemente na peça, buscando o êxito da grande obra. É essa participação interessada no êxito de toda a companhia que te fará crescer. Aliás, é pelo desempenho nos papéis anteriores que recebemos novos papéis. E os diretores são os que melhor sabem sobre nossas capacidades, pois já foram atores como nós um dia. Esses são os Mahatmas, são aqueles que já atingiram a perfeição da condição humana, como se encontra também em Efésios 4:13, até que todos nós alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, o estado de homem perfeito, à plena medida da estatura do Cristo. A ideia de homem perfeito na Bíblia é justamente equivalente à de Mahatma na tradição oriental, ou mais oriental, do Extremo Oriente, porque afinal a Bíblia também vem do Oriente, mas do Oriente Médio. Também Mateus 5,48, se é que vamos atribuir valor histórico ao Evangelho, é dito pelo próprio Cristo: sede, pois, perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Então, essa ideia de perfeição, na prática, nos foi sugerida pelo Buda em 5 passos: não matar, não roubar, não ter relações sexuais ilícitas, não mentir e não embriagar-se ou usar de substâncias entorpecentes. Num mundo em que, para minha surpresa, até os Estados Unidos está liberando a maconha, isso foi usado na última eleição, 2 ou 3 estados já liberaram para uso recreativo. Nós estamos vendo que os valores estão visivelmente em decadência, porque se perdeu o sentido do propósito da vida. E as pessoas querem apenas fugir das suas responsabilidades e ter uma alegria química temporária. Mas é cumprindo o dever no seu papel que o homem cresce, caso contrário ele está fugindo da escola da vida
está desrespeitando a beleza da companhia para a qual todo o cenário foi criado. Como é dito, por tudo isso, contempla sempre a imensidão do palco. Ali está estampada tamanha grandeza que não poderás deixar de perceber uma presença silenciosa. Esta é a luz que ilumina todo o teatro e seus inúmeros palcos, atores e diretores. Sem ela, não haveria espetáculo. Enxergá-la é penetrar num oceano de alegria infinita. Embriagados de amor estão os que para ela abriram o coração. Então, a sublime devoção está em ofertar tudo que nós fazemos para a harmonia do todo e compreender o nosso lugar humildemente dentro de uma peça muito maior e cumprir o nosso dever acima de tudo, mesmo quando aparentemente as coisas não estão exatamente na sua ordem, porque a ordem divina leva seu tempo de maturação. Eu queria fazer essa reflexão com o que ensinava também o Senhor Buda na Dhammapada. Eu cito aqui do meu próprio livro Tradição e Sabedoria, juntamente com Pedro, a passagem do Dhammapada, como diz: enquanto a má ação está verde, o perverso nela se satisfaz, mas uma vez amadurecida, ela lhe traz frutos amargos. O homem pode passar por sofrimentos enquanto suas boas ações não amadurecem, mas uma vez amadurecidas, seus frutos trazem felicidade. Então, como é possível nós compreendermos que há um tempo, um retardo entre a ação e a reação? E o Dr. Taimini deixa isso muito claro, eu suponho, quando menciona em seu magnífico livro O Homem, Deus e o Universo, que eu recomendo, não é? As seguintes e sábias palavras: a lei do karma nada mais é que a lei de causa e efeito, operando num nível da vida humana e acarretando justamente o ajustamento entre um indivíduo e os outros, a quem por seus pensamentos afetou, pensamentos, emoções e ações. Quando a gente joga uma pedra no lago, ela cria ondas concêntricas que vão à margem e retornam. Se nós entendemos que a energia e a massa são mutuamente conversíveis, como demonstrou Einstein, então, numa versão analógica da ciência moderna, como já usa também Blavatsky no volume 2º da Doutrina Secreta, que antecipa-se a Einstein, foi publicado em 1888, ao trabalhar o conceito de mútua conversibilidade da energia e da matéria, só que lá ela chama energia de espírito. Ela diz que a matéria é espírito condensado ou cristalizado, enquanto Einstein estava de calça curta no colégio, né? Se vocês observarem, em 1888. Os ajustamentos que restauram o equilíbrio da natureza são de duas espécies, podem ser imediatos ou retardados, segundo um período de acúmulo. Então, esse é um ponto muito importante, porque se a ação e a reação fossem imediatas, ninguém duvidaria da lei do karma. Mas ela leva um tempo de acúmulo para produzir, como a água para ferver, leva um tempo. Ela está lá a 20, 30 graus de temperatura ambiental, põe-se no fogo, numa caneca, e no início nem bolhas não aparecem. Aí quando chega pelos 90 graus, porque ela tem que subir de 30 para 90, 95, começar a aparecer as pequenas bolhas nas paredes da caneca, e daqui a pouco toda a caneca entra em ebulição e a água vira vapor, muda de estado. Existe um efeito cumulativo. Ele acrescenta:
As reações naturais são imediatas na região da matéria inanimada, enquanto no caso dos humanos, seres conscientes, elas são mais ou menos retardadas. Por quê? Porque tem que subir ao nível astral, que é da emoção, tem que subir ao nível mental, do pensamento, para depois retornar, quando envolve pensamento e emoção, ao nível físico novamente. Então há um tempo de amadurecimento, por isso se distingue o karma maduro do karma acumulado, que na verdade ainda está em acumulação, ou para usar os termos prarabdha e sanchita karma, respectivamente, na filosofia oriental. Esta lei de compensação não governa apenas as esferas limitadas da vida e os fenômenos naturais, ela é universal em sua aplicação. É universal e inviolável, porque é a expressão do fato de existir no âmago da manifestação uma realidade suprema, perfeitamente equilibrada, a que chamamos de absoluto. A compensação governa todas as esferas da vida e da natureza, porque o universo tem raízes no absoluto e é uma expressão dele, como um giroscópio que, ao pender para um lado, tende a voltar automaticamente à posição de equilíbrio. Então aí, quem entende de bússola e giroscópio é o nosso presidente Sérgio, e sem isso o avião perde o rumo. Então eu acho importante que nós compreendamos aquilo que o materialista não vê, e que Krishnamurti insistia muito, que os meios determinam os fins, e não o que está em voga e na moda, que os fins justificam os meios. Porque de acordo com a energia e os passos coerentes que são postos em movimento, haverá consequências. Então eu construo o futuro com a lisura e retidão dos atos, e não simplesmente justificando que para chegar em tal lugar vale qualquer coisa. E então eu faço essa menção porque os mestres instituíram uma instituição que é baseada na fraternidade universal e na liberdade de pensamento, que eu acho que são os nossos valores mais caros. Porque com uma e a outra, nós podemos realmente mudar o mundo. Mas se faltar uma delas, nós vamos ficar amordaçados ou sem condição de ajudar. Claro, o caminho individual continua. Eu posso meditar em casa, mas eu já não poderia ter essa reunião com vocês aqui. Talvez vocês pudessem assistir no YouTube depois. Mas a possibilidade da influência direta é a verdadeira, como eu acabei de ler, o verdadeiro sentido da existência da sociedade teosófica, é ajudar os nossos irmãos a encontrarem o reto caminho da libertação do sofrimento. Porque o sofrimento, se eu me fiz claro nessa palestra, e não sei se fui feliz o suficiente, é causado pelo próprio ser humano. Na sua ignorância. Acho que nós temos que desenvolver a capacidade do perdão, compreendendo que a ignorância é a causa do mal, mas nem por isso ficarmos indiferentes às coisas que acontecem, porque é sinal de que estamos trabalhando pouco, sinal de que não estamos mudando o mundo na medida do necessário. E aí está o nosso compromisso com a verdade, aí está o nosso compromisso com a humanidade, e onde nós pudermos ajudar o ser humano a crescer na direção do espírito, sem os excessos que, claro, a religião às vezes cometeu no fundamentalismo, no passado. Então essas polaridades, elas têm que se equilibrar, não é? Mas que a essência disso é vencer a visão curta do materialismo, que ao invés de enxergar a dimensão de um sol que irradia em todas as direções, só consegue ver o feixe que passou pelo buraco da fechadura. E como dizia a doutora Radha Muni, a quem quero dedicar, no 15 de novembro ela teria feito os seus 99 anos, né?
ela dizia que vendo pelo buraco da fechadura um homem cravando a faca no outro, levaria talvez a arrombar a porta para salvá-lo, e qual não seria a surpresa talvez ao descobrir que se tratava de uma cirurgia e que aquele corte era para salvar uma vida. Então, quando eu não compreendo o todo e apenas me polarizo, realmente, às vezes eu crio mais desarmonia. Compreender que a lei do karma regula todas as coisas, mas que a minha vida deve se pautar pela retidão, é a essência, eu suponho, do respeito que deve surgir quando eu contemplo humildemente a imensidão do palco. Muito obrigado.